E para falar um pouco mais sobre o caos na saúde pública em Cuiabá, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o defensor público especializado em direitos da saúde, Carlos Gomes Brandão. Boa tarde, defensor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde. Falando em direitos da saúde, é o que as autoridades não estão respeitando, submetendo os pacientes a situações como as que nós acabamos de assistir aqui. Essa situação é bastante E corriqueira. é por isso que a procura lá na defensoria é tão grande. Sim, e é uma procura que tem aumentado a cada ano, porque a gente, como vocês puderam ver na reportagem, é uma situação que ela não é de hoje, é uma situação corriqueira, cada ano se repete. E na medida que esses problemas não são resolvidos, isso vai redundar numa procura pela via judiciária e aumenta então o trabalho da Defensoria Pública nessa área. As demandas são semelhantes sempre, assim, na mesma quantidade, ou tem um caso mais comum lá de problema de falta de medicamento ou de atendimento médico mesmo? Isso varia muito de época para época, Vânia. Nós já tivemos, por exemplo, situação onde a procura por medicamentos, a reclamação envolvendo medicamentos chegou a 80% da nossa demanda. E aí o governo do estado, então, criou um mecanismo que foi a conhecida portaria 172, por meio da qual as pessoas poderiam solicitar medicamentos administrativamente, aqueles que não constavam do rol oficial, e aí muitas vezes conseguiam, então evitava-se a judicialização. Com esse governo atual, essa portaria foi revogada. Então, por exemplo, hoje nós já estamos com a demanda de 60% envolvendo medicamentos. Mas nós temos constantemente demandas por UTI, que também é um problema sério, que não se resolve, demandas por exames especializados, cirurgias neurológicas e cardíacas. Tinha bastante demanda por cirurgia ortopédica, que diminuiu muito com a inauguração do Hospital São Benedito. Então foi já uma coisa boa que houve nesse sentido. Mas as outras cirurgias especializadas de oftalmologia, de cardiologia e neurologia continuam a demanda alta ainda. E os governantes, além de não oferecer uma saúde de qualidade à população, eles chegam ao cúmulo de engavetar as liminares judiciais. Então, eles não dão bola nem para a justiça, para a lei, né? As pessoas precisando. Infelizmente é um problema comum, um problema que tem... Na verdade, ele começou a ocorrer de uns 4, 5 anos para cá, antes até que os governadores cumpriam as decisões judiciais. O que eles alegam é que o volume, a quantidade de demandas aumentou a certo ponto, que até para cumprir as decisões judiciais eles têm dificuldade em cumprir. Mas, no meu ponto de vista, é uma questão de organização. Decisão judicial, todo mundo tem que cumprir. Agora, o Poder Judiciário, será que não chegou a hora do Poder Judiciário colocar um pouco de ordem nisso, exigir o cumprimento das liminares que são expedidas pela Justiça? No meu ponto de vista, o Poder Judiciário tem o dever de exigir esse cumprimento. No que compete à Defensoria Pública, nós solicitamos tudo isso. Nós solicitamos o afastamento do secretário, a prisão civil do secretário, mas o que tem se tornado um pouco mais efetivo é o bloqueio de recursos para fazer esses tratamentos pela rede privada. O que, de certo modo, Se bem que também é raro. Também é raro. É um pouco mais raro porque os juízes também têm uma certa relutância em conceder esses bloqueios. O senhor acredita que há até um interesse nessa judicialização? Porque a gente sabe que algumas cirurgias, elas acabam sendo feitas, e são feitas por liminares, no setor privado, custando bem mais caro do que custa pelo SUS, pelo que há de contratualização. A questão que se discute muito é que muitas dessas cirurgias os hospitais se recusam, os profissionais se recusam a fazer pela tabela SUS. Mas independente disso, se houvesse uma contratação administrativa com negociação desses valores, eles poderiam ser bem menores. Então, assim, dizer se há ou não uma questão envolvendo aí um interesse é um pouco mais complicado de dizer, mas assim, o que eu posso perceber é que há uma falta de vontade de se resolver problemas de determinados gargalos que são bastante conhecidos, que poderiam ser resolvidos administrativamente com a contratação, mesmo que seja da iniciativa privada, por valores negociados, bem abaixo daquilo que a gente faz pela via do bloqueio. Agora, defensora, a impressão que se tem aí é quando o governante não cumpre uma liminar da justiça, é que dá a impressão de ter aí um joguinho combinado, né? Entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Olha, nós concedemos a liminar, mas pode guardar ela aí. Não tenha tanta pressa para cumprir. Então, é uma coisa interessante. Os poderes são independentes, o judiciário deveria guardar absoluta independência com relação a isso. O que nós reclamamos é que, às vezes, os juízes deixam de conceder determinadas medidas mais drásticas que têm que ser feitas para garantir o acesso da saúde desse cidadão.
Muitas vezes até as pessoas chegam a vir a óbito porque o governante não cumpre a decisão judicial. E isso gera um outro problema, porque essas pessoas vão demandar depois, os parentes, uma indenização por responsabilidade civil. E, por exemplo, tem um exemplo recente de que quando a autoridade é enquadrada com um pouco mais de rigor, o problema se resolve. Foi o caso dos pacientes com fibrose cística. Afastaram o secretário, resolveu o problema? Sim, às vezes uma medida mais drástica como essa acaba fazendo com que o gestor consiga uma saída, uma solução para o caso. Hoje o que tem funcionado mesmo é a questão do bloqueio, infelizmente, porque acaba onerando mais ainda o erário público. Uma outra saída que já é discutida e que a Defensoria já está pronta para colocar em prática é a Câmara, né, de Mediação e Conciliação. O senhor explicava a respeito. Está dependendo agora só do Estado achar o local? Sim, essa Câmara já vem sendo discutida há mais de um ano, inclusive sob a liderança da doutora Clarice Claudino, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça, e isso está tudo formatado, tudo já acertado do ponto de vista do fluxo, de como vai funcionar, o que depende apenas que o governo do Estado disponibilize o local adequado para o funcionamento e disponibilize a equipe técnica que vai fazer a análise das solicitações administrativas. Como que vai funcionar? O que vai funcionar é o seguinte: todo cidadão que tiver uma reclamação envolvendo o acesso à saúde, ele vai procurar a Defensoria Pública nesse local, onde o núcleo da Defensoria vai funcionar, e nós vamos oferecer para ele a oportunidade de resolução disso administrativamente, com resposta no mesmo dia ou no máximo em 2 dias. Havendo essa resposta sendo positiva, evita-se a judicialização. Ela sendo negativa, nós já vamos saber por quê e vamos saber qual o caminho tomado do ponto de vista jurídico. E um outro problema que já foi prometido, né? A solução já foi prometida para o ano passado, que é a falta de medicamentos na farmácia de alto custo. E o problema continua se arrastando. Esse problema nunca teve solução. Eu estou há 14 anos atuando especificamente nessa área da saúde e, fora episódios raros, sempre há falta de medicamento que deveria ser disponibilizado regularmente. São medicamentos que o governo sabe quem são os pacientes, sabe qual é a quantidade, sabe a periodicidade de fornecimento, então não há justificativa para que esses medicamentos venham a faltar. E, além disso, tem a questão dos medicamentos que não fazem parte do rol, que são muitos, e que com a revogação da portaria 172, essas pessoas não têm nem acesso administrativo mais. E o exemplo está no que o senhor acabou de falar agora, ao responder a pergunta da Evânia. O núcleo de mediação só não funciona porque até agora não deram conta de arrumar um prédio e profissionais que já existem. Exatamente, a questão é só essa, é só conseguir o espaço, alocar a equipe e a Defensoria já está pronta para atuar juntamente com o governo do Estado. Defensor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigada.